Uma gravação, beleza. Fala aí, gente, você que está no YouTube do canal da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa, da PIB Santa. Seja muito bem-vindo à nossa escola de oração. Estamos aqui pelo Google Meet, gravando a nossa escola de oração. Quem está ao vivo aqui com a gente no Google Meet tem a experiência de poder tirar dúvidas, de poder fazer um questionamento, de poder contribuir com a aula após a gravação da aula teórica. Então, nesse momento, você que está no YouTube, você tem acesso à aula teórica. Se você quer participar de fato da aula, porque participar não é só assistir. Se você quer participar junto com a gente nessa aula, você precisa entrar no link do Google Meet. Então, se você não é membro da nossa igreja, é só você contatar alguém que é membro, ou mandar um e-mail para a gente, mandar uma mensagem lá no Instagram, ou até nos comentários aqui do YouTube, que a gente libera para você o link do Google Meet da próxima aula. E você que é membro, o link sempre fica no grupo dos informes lá no WhatsApp. Vamos orar para iniciar nossa aula. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela nossa escola de oração, que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento, ó Deus, abrindo os nossos ouvidos, que possamos ser sensíveis ao Senhor com aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal, tudo aquilo que quer roubar o teu povo nesse momento, toda confusão, toda distração, e que o seu nome seja louvado, engrandecido, e que as pessoas aqui que estão participando, seja da aula teórica só no YouTube, seja no Google Meet, possam ser, ó Deus, abençoadas de forma rica, ó Pai, em nome de Jesus, enriquecidas com a bênção do Senhor, com a clareza da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a sermos pessoas intercessoras e íntimas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, gente, nós estamos estudando o livro Tipos de Oração. Então, esse livro, Tipos de Oração, da Valnice Milhomens. E aí, na aula passada, nós falamos, bem no finalzinho do capítulo mesmo, as formas de oração. Nós aprendemos os tipos de oração, oração de petição, oração de louvor, oração de ação de graça, oração de adoração. Então, nós aprendemos vários tipos de oração, que a palavra de Deus, elas vão falando desses tipos de oração. E agora, como que eu posso orar? Quais são as formas de oração? Na aula passada, nós comentamos sobre a oração privada. Então, nós temos uma forma de oração que é a oração privada. É a oração que você faz em casa, sozinho, no ônibus, no avião, no mercado. Então, você e Deus. Essa oração privada, você pode falar, verbalizar, e nessa oração privada você pode estar apenas com a mente. Eu até comentei que eu tenho dificuldade de orar em pensamento. Ou seja, ônibus, mercado, rua, eu já estou acostumado. Agora, em casa, eu não consigo orar em pensamento. Meu pensamento fica acelerado dentro de casa. Então, aqui eu gosto de orar em voz alta. Eu gosto de ter um momento para que eu possa orar em voz alta. Então, tenha também esse momento para que você venha verbalizar o que a palavra de Deus diz. Porque nós, sempre às vezes, né, sempre ou às vezes, verbalizamos coisas que não vêm do Senhor. A gente verbaliza maldições para nossa casa, maldições para nossa família, a gente verbaliza a falta das coisas. Ai, nunca tem isso, nunca tem aquilo. A gente está sempre emprestando a nossa boca, ou às vezes, a gente está sempre emprestando a nossa boca para um tipo de maldição, coisas que não foi o Senhor que nos deu. E aquilo que o Senhor nos deu, para que a gente possa proclamar, declarar, às vezes a gente esquece de dizer. Às vezes é mais fácil falar, eu estou ferrado, eu estou cansado, e não sei o quê. Então, já que você empresta a tua boca para maldição, aprenda a fazer na mesma hora ali uma substituição. Eu estou cansado hoje, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Olha aí como é que muda o negócio. Você verbalizou a coisa ruim? Então aproveita para verbalizar a coisa boa também no meu momento. Que falta isso, meu Deus, eu não consegui comprar, estou sem dinheiro, etc. Senhor, mas eu sou grato, porque a sua fidelidade é grande, o Senhor tem estado comigo. Lançai sobre o Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor já tem cuidado de mim. Então, você vai também verbalizando o que é a palavra. Então, nesse momento de oração privada, você pode usar da palavra de Deus para poder declarar com a sua própria boca sempre aquilo que vem da palavra do Senhor. Então, esteja fazendo isso aí na sua casa, no seu cotidiano com o Senhor. E na aula passada nós também distribuímos um material chamado roda de oração, porque às vezes a gente começa a orar e acha que já orou e está abafando, né?
E a oração era só de petição, só pediu coisa para Deus. Só pediu. É um tal de pedir, 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 pedir. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá não sei o quê, Deus me dá aquilo outro. Você fez sua oração de petição. Então, nós aprendemos que não é só oração de petição. Por isso, nós distribuímos na aula passada a roda de oração. E aí, nessa roda de oração, tem ali um reloginho, a autora, Valnice Milhomes, ela vai ali destrinchando cada detalhe desses minutos ou desses segundos em oração. Então, você ali no seu momento de oração com Deus, fazer uma oração de adoração, reconhecendo quem Ele é. E o legal é que ela também põe textos bíblicos nessa roda de oração. Se você não pegou, está lá na igreja, no nosso salão de cultos, ao lado da porta, perto ali do porta-envelopes. Então, tem lá algumas folhas que sobraram da roda de oração. Você pode colocar na sua geladeira aí com imã, para sempre lembrar. Tem ali textos bíblicos também para você se inspirar para fazer aquela oração. Oração de louvor, que é reconhecendo o que Deus faz, as obras de Deus, a manifestação de Deus, entre outras coisas. Oração de petição, aí tem oração de intercessão pelas nações, por quem precisa de cura, pelos enfermos, pelos enlutados. Então, é bem legal isso, porque às vezes você fica ali, o que eu vou falar, o que eu vou orar? Então, pronto, já tem ali uma experiência boa para você pegar, que é a roda de oração. Hoje, nós vamos falar sobre a oração de concordância. É a oração que você concorda. Eu estou de acordo, né, com aquela oração. Então, se é oração de concordância, logo eu preciso fazer o quê? Se é oração de concordância, eu necessito estar com alguém. Então, se é oração de concordância, eu preciso estar com alguém. Eu tenho que estar fazendo essa oração com alguém. Então, vai pesquisando aí. Eu posso orar com quem? Às vezes é bom ter um amigo de oração, uma amiga de oração. Então, você vai pesquisando aí, lembrando na sua mente quem pode estar orando com você. Normalmente, de oração de concordância, não precisa ter hora marcada. Às vezes, você vai encontrar a pessoa, né, na rua, ou uma pessoa que você não vê há muito tempo, ela também compartilha da mesma fé, e vocês ali juntos podem orar. Outra coisa que pode acontecer na igreja, nas rodas de conversa, que tem na nossa igreja, tem a roda de conversa dos homens, a roda de conversa das mulheres, a roda de conversa dos casais, tem a roda dos adolescentes. Então, nesse momento ali, se tiver um momento de oração em dupla, então nós oramos e concordamos um com o outro. Então, a oração de concordância eu preciso fazer com alguém. Eu preciso estar em concordância com aquela pessoa. Concordar, gente, concordar é fazer como se fosse uma sinfonia. O que eu estou falando está fazendo sentido para aquela pessoa, o que ela está falando está fazendo sentido para mim, e a gente concorda em tudo. O que é uma sinfonia? São vários instrumentos tocando junto e em harmonia. Vários instrumentos juntos em harmonia. Então, nós temos aí uma sinfonia. Está tudo ali junto, conectado, ligado. Todo mundo respeita todo mundo. Você escuta o instrumento aqui, escuta o outro ali, e aí você vai vendo aquela harmonia nessa sinfonia. A mesma coisa deve acontecer na oração de concordância. Eu preciso estar em sinfonia, e aí trazendo, né, para nós, pessoas, uma sintonia. Estar ali conectado com aquela pessoa, na mesma frequência, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, e aí eu estou concordando com ela. A concordância não é só dizer lá, em nome de Jesus, amém, se a minha mente estava falando outra coisa. Porque às vezes uma pessoa pode chegar para você e falar assim, você pode orar comigo? E aí você vai até orar, e até você verbaliza o que aquela pessoa pediu para você. Você está concordando com o coração dela. Mas na mente você está lá, eu acho que isso não vai ser bom para essa pessoa, não. E não sei o quê. Então você não está em concordância, tá? Você não está em concordância. Por quê? A concordância, ela é feita na fala, quando eu estou concordando com o coração do outro, mas ela é também feita na mente. Então, o que Jesus falou sobre concordância? Está lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 18. Mateus 18, 18. Então, se você tem Bíblia aí, abre lá em Mateus 18, 18. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 18, 18. E diz assim a palavra do Senhor em Mateus 18, 18. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que
Se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Às vezes a gente fica com dificuldade de entender essa questão do ligar e desligar, eu já vou explicar aqui. E também muita gente já banalizou esse último versículo que a gente leu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vocês. Ah, tem 2, 3 reunidos, Jesus está aqui. Mas aqui está dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome. Em meu nome. Aí Deus está ali no meio deles. Isso pode ser um culto, pode ser uma reunião de família. Se as pessoas estão ali no nome do Senhor, o Senhor se faz presente no meio deles. Só que antes aqui, ele fala como, né? Que é a concordância. Eu estou ali concordando um com o outro. Ele está dizendo aqui, ó, se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, o meu Pai que está no céu vai conceder. Só que essa concordância é só entre eu e a pessoa? Não. Essa concordância é entre eu, a pessoa e o próprio Deus. Existe aí a concordância com a palavra do Senhor. Eu preciso concordar com Deus e com a sua palavra. Então, oração de concordância, Deus entra no meio e eu preciso concordar com ele. Uma das coisas que nós aprendemos com a Valnice Milhomes nesse livro Tipos de Oração é que a oração de petição é aquela oração que eu já sei o que Deus quer, eu vou pedir o que Deus quer e ele vai dar porque ele quer. Então, a oração de petição não é uma oração que eu carrego uma dúvida. Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Não, a oração de petição esse é um propósito de Deus para a minha vida. Deus já me avisou isso pela palavra. Então, eu vou pedir e ele vai dar. Ele não vai dar porque eu sou bom, ele não vai dar porque a minha oração era bonitinha, ele não vai dar porque eu vou ter condição de fazer, ele não vai dar porque ele está vendo que eu mereço. Longe disso, tá? Deus está oferecendo, Deus está entregando na sua mão, porque ele quer que assim seja. Então, ele quer que seja dessa forma, então Deus vai fazer dessa forma, porque ele quer. E eu concordo com aquilo que Deus quer em petição. Então, uma das coisas que, para mim, se tornaram fáceis de entender depois de um longo período numa oração de entrega e numa oração de consagração, vamos recapitular aí, oração de consagração é aquilo que eu quero ou é aquilo que eu estou com dúvida e eu coloco isso diante do Senhor, eu consagro isso diante do Senhor. Teve um momento em que eu não sabia onde Deus queria me usar no ministério pastoral. Se foi Deus quem me chamou para o ministério pastoral, então o Senhor sabe onde eu devo servir. E eu só estarei em adoração a Deus, obedecendo a Ele no lugar onde Ele me colocou para pastorear. Teve um período da minha vida, na vida da Angélica, que nós não sabíamos e não estávamos ali entendendo muito bem aquilo que Deus queria de nós no ministério pastoral. Então, nós fizemos o quê? Oração de consagração. Eu ficava ali questionando, Deus, eu não estou entendendo nada, por que isso? Mas isso aqui, e não sei o quê. E eu sempre estava ali em oração, pedindo, e aí eu não sabia direito essas nomenclaturas, mas enfim, estava ali pedindo, porque tem oração de petição que a gente pede mesmo com insistência ao Senhor, eu creio nisso, que a palavra também diz isso, porque nós estamos ali, a história, né, de Isaac e Rebeca, que ele orou 20 anos para que ela pudesse gerar. Então, eu estava ali num momento de consagração, entregando minhas dúvidas, meus questionamentos, aí apareciam as ofertas, né? Por exemplo, pastor, você pode participar de um processo de sucessão pastoral da nossa igreja? Nós gostamos tanto de você, a gente gosta tanto da Angélica, será que você não gostaria de ser pastor da nossa igreja? E a gente já em Santa Teresa. E eu ficava mexido com aquilo, eu falei assim, achando que vai ser legal, eu acho que vai ser legal a gente ir para essa igreja e tal, não sei o quê, e dava tudo errado. E aí outros convites para a sucessão pastoral, e a gente não entendendo, falei assim, Senhor, tem alguma coisa, e a gente não entendendo algumas coisas. Até que a gente pediu confirmações. E Deus só estava confirmando Santa Teresa o tempo inteiro. A PIB de Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa. Até a gente entender. Assim que eu entendi, eu comecei a pedir coisas para o Senhor. Senhor, mas é para então preciso disso aqui. E pá, acontecia. Senhor, é isso que o Senhor quer? A gente precisa disso. Pô, acontecia. E Deus respondia. Falei, opa,
Entendi. Então agora, quando eu peço, porque eu concordo com o que Deus quer para minha vida, mesmo que eu não goste, eu amo a minha igreja, tá, gente? Mas tem coisa que Deus vai pedir para você que você não vai gostar. Mas mesmo que você não goste, você, em concordância com Deus, você vai obedecê-lo. E aí, aquilo que você pedir no propósito de Deus vai acontecer. Uma das coisas que eu tenho certeza que Deus vai ajudar os seus servos é na santificação. Porque lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, vai falar que Deus nos chamou para a santificação. Meu Deus, é o propósito dele. E ele diz na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, pela voz do apóstolo Pedro, pelas escritas do apóstolo Pedro, sede santos, pois sou santo. É óbvio que Deus quer que você seja santo, então qualquer pecado oculto, qualquer mau hábito, qualquer coisa que te afaste da santidade do Senhor, e você pedir, Senhor, eu quero ser santo nessa área, Ele vai te conceder, porque é isso que Ele quer. Você não vai precisar, Senhor, eu estou com dúvida, será que eu tenho que ser santo nessa área? Não, não tem dúvida, é o que Deus quer. Só que tem coisas na nossa vida que a gente vai ter dúvida. Então você tem que entrar em concordância com a palavra, pedir aquilo que está na palavra. Então, quando essa concordância mútua entre eu e a pessoa que está orando comigo, e nós que estamos ali, 2 ou 3 pessoas, e concordando com o Senhor em obediência, porque a obediência é a manifestação clara da minha concordância com a palavra, o Senhor está no meio deles. O Senhor se faz presente no meio deles. É isso que está dizendo. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ou seja, estão concordando comigo, ali eu estarei. Porque tem muita gente que vai se unir, que vai se juntar até para orar, mas não estão em concordância com a palavra, não estão em concordância com a vontade de Deus, vai orar, vai orar, vai orar, Deus não vai responder, não vai participar daquela bagunça, não estará presente no meio deles. Porque Deus não concorda com aquilo. Deus não está em concordância com aquilo. Pastor, mas orou em nome de Jesus. Se Deus não concorda, Deus não participa, porque Deus é santo, Deus não se mistura. Deus não se mistura. E Deus sonda corações. As pessoas podem ter aparência de piedade. As pessoas podem ter aparência de crente, roupa de crente, voz de crente, tonalidade de voz de crente, e fazer um monte de coisa, e trabalhar para o Senhor, se aquela pessoa não está em concordância com Deus e com a sua palavra, mas ela quer usar a igreja e os trabalhos eclesiásticos e tudo aquilo que a igreja possa fazer. Deus sonda coração. E se Deus olhar ali e saber que não é para a glória dele, Deus não está ali. Deus não concorda. Deus não concorda. Agora, Deus sabe das nossas intenções, do arrependimento, da mudança de mente, mesmo que você esteja na luta contra um pecado. É uma luta, é um processo. Mas Deus reconhece, ele levanta, aí você cai, mas você levanta, Deus sustenta, e você vai buscando, Senhor, eu quero melhorar nisso aqui, processo de santificação, e Deus vai vendo que o seu coração é para a glória dele. Ah, Deus vai responder, Deus está no meio disso. Mas agora não é nosso papel ficar agora tentando identificar, né? Ih, eu acho que essa pessoa ali, aquele grupinho ali, não, isso aí não é nosso papel. Nosso papel é olhar para a gente e saber se Deus pode concordar com a minha vida. É até mais forte, né? Dou até o coração, né? Será que Deus pode concordar com a minha vida? Será que Deus pode concordar com os meus pensamentos? Será que Deus pode concordar com as minhas atitudes? Isso está em concordância com Ele. Então, em primeiro lugar, oração de concordância, eu tenho que concordar com Deus e com a palavra dele. E aquilo que eu e a outra pessoa estivermos ali concordando com Deus e estamos reunidos no nome de Jesus, então o Senhor estará no meio da gente. Agora eu preciso concordar também com outro crente, né? Concordar é mais do que palavras. É estar concordando aqui, ó, na mente. Concordar na mente. Eu já vou voltar para falar do ligar e desligar, tá bom? De Mateus 18. Mas agora eu vou visitar aqui, ó, Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 diz assim. Cadê? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem
para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, vamos lá, concordância com outro crente. Se eu estou ferido, magoado, com um espírito não perdoador, eu não serei bem-sucedido nessa oração. A partir do momento que eu estou em oração, estou orando, não sei o quê, mas o meu coração é um coração que está magoado, um coração que está ferido, um coração que não quer perdoar o outro, então Deus não vai participar dessa oração. Enquanto eu não resolver isso aqui, perdoar aquele que me ofendeu. Eu preciso ter esse espírito perdoador. Já comentei isso na igreja. Tem pessoas que te feriram, mas não vieram para você pedir perdão. Se ela estiver disposta para conversar, você pode ir direto para ela, para essa pessoa e falar: olha, você fez isso comigo, eu não gostei, não foi bom, mas eu não quero que tenha nada entre a gente e eu te perdoo, porque isso me ofendeu e eu não quero ficar guardando nada no meu coração e eu te perdoo, mesmo que a pessoa não te peça perdão. Não, você perdoa. Só que tem pessoas que não querem conversar. Tem pessoas que não querem conversar com você. Tem pessoas que não querem ver você pintado de ouro. Então, como é que você faz agora? Então, você vai falar para Deus. Deus, o Senhor sabe que eu não quero mais guardar essa mágoa e eu já perdoei fulano. Se o Senhor puder, se o Senhor achar que tem que ser feito, marca um encontro nosso. Me dê a oportunidade de falar isso para a pessoa. Me dê a oportunidade de dizer isso para ela, porque eu não quero guardar isso para mim. Mas o Senhor conhece meu coração e eu já perdoei. Mas fala o nome, tá? Quando você estiver em oração. Eu perdoo todos os meus ofensores. Eu perdoo todos os meus devedores. Não, para de graça. Fala o nome. E fala o que te machucou. Fala o que te feriu. Fala para Deus, se a pessoa não tiver a fim de conversar. E se você também ainda não estiver preparado para ter uma conversa com essa pessoa, porque pode sair faísca, então você fala com Deus primeiro para ele preparar teu coração. A partir do momento que Deus perceber que no teu coração está se liberando para esse espírito perdoador, meu querido, pode continuar a oração que Deus vai receber a tua oração. Deus vai receber a tua oração. Porque ele está vendo em você. Porque não é o comportamento. Porque tem muita gente que pode chegar e falar assim: eu te perdoo. E lá no coração está assim: perdoa aqui, porque tem que fazer. Porque se eu tiver que pensar, eu não perdoava não sei o que lá. Deus conhece o interior. Deus conhece o interior. Então, por isso que a obra de transformação é de dentro para fora. Você ir lá falar para mostrar que perdoou, ou até fazer isso na frente dos outros, porque tem muita gente que gosta de se aparecer. E aí até filma, eu falo, não tem nada com você não, hein? Eu te perdoo, tá vendo, fulano? Perdoei Beltrano, hein? Tá tudo bem. E no coração não tá nada resolvido, então não tem nada resolvido pro Senhor. Você pode ter enganado o pastor, você pode ter enganado o pessoal da célula, você pode ter enganado seus vizinhos, você pode ter enganado o pessoal da igreja, você pode ter enganado o pessoal do seu trabalho, da sua família, mas Deus você não engana. Aqui dentro não está perdoando, então, mas eu já perdoei lá, eu falei com fulano, mas aqui dentro não perdoa, então não perdoa não. Então não está perdoado, não está resolvido, não. Aí você vai orar, Senhor, salva minha família, Senhor, salva meus netos, Senhor, salva meus filhos, Senhor, Senhor, Senhor. Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Que isso, pastor? Deus é amor. Deus é amor, e por isso ele nos disciplina. Porque também quando o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, faziam os cultos, as festas de lua nova, os jejuns apregoados, e tudo bonitão, guardando o sábado, Deus falou através do profeta Isaías: não recebo isso de vocês, não recebo um culto, uma festa, um jejum, não recebo, não recebo. Porque dentro do coração do povo não tinha arrependimento. Mas fazia culto abençoado, fazia as festas que Deus mandou. Senhor, nós estamos te obedecendo, hein? Lei de Moisés aqui, hein? Estamos fazendo, hein? No coração não fez, não está fazendo aqui de dentro, não é no interior. Então Deus não participa disso. Deus não quis os cultos do povo de Israel, quando eles estavam em desobediência. Mas faziam com maestria o culto. Com maestria. É um show. Nossa, o pessoal olhava, mas Deus mesmo, que era o objeto da adoração, não estava recebendo aquele culto. Não estava. Então, presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso aí. Se você não perdoa no seu coração, não começa aqui a obra, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, vamos lá
começar a perdoar, fala o nome. Senhor, eu perdoo fulano porque ele fez isso, isso, aquilo. Senhor, eu perdoo a fulana porque ela fez isso, isso, aquilo. Isso me machucou, isso me feriu. Então vá preparando. E se você não conseguir falar, Senhor, eu quero perdoar esse fulano, mas eu não consigo. Eu quero liberar perdão para Beltrano, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda aqui, Senhor. Com certeza Deus vai te ajudar, porque esse é o princípio dele e ele vai te ajudar. Falando em concordância, a gente vai voltar ali para Mateus 18, 18. Por que a gente vai voltar para lá? Porque a oração de concordância ela obedece princípios diferentes da oração privada. Eu comentei isso aqui, tá? Na aula passada. A oração privada é você e Deus. Na oração de concordância, ela atinge lugares, ela atinge níveis que a oração de concordância, somente a oração de concordância pode fazer, tá? Então, por isso a importância da oração de concordância. E aí, eu já li Mateus 18, 18 ao 20 com vocês, mas eu vou ler agora na versão amplificada da Bíblia. Aqui no livro, a Valnice Milhomes, ela pega Mateus 18, do 18 ao 20, e coloca aqui a versão amplificada da Bíblia. Eu vou ler com vocês, então preste atenção nessa leitura. Verdadeiramente eu vos digo, o que quer que seja que vós proibirdes e declarardes ser impróprio e ilegal na terra, deve ser o que já é proibido no céu. E tudo o que quer que seja que vós permitirdes e declarardes próprio e legal na terra, deve ser o que já é permitido no céu. Outra vez eu vos digo, se dois de vós na terra harmonizarem juntos ou fizerem uma sinfonia juntos sobre o que quer que seja, qualquer coisa e tudo, tudo que pedirem acontecerá e lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde quer que dois ou três estiverem reunidos, atraídos juntos com meus seguidores em meu nome, ali sou no meio deles. Agora, o que significa, gente, ligar e desligar na Terra? Ela que já falou. Ligar significa proibir e desligar significa permitir. Então vamos lá, ó. Mateus 18, 18. Quando fala tudo quanto ligardes na terra, o que significa ligar na terra? Essa palavra ela vem do grego. Ela vem do grego do, né? O nome a expressão da palavra, né? Do. Eu amarro, eu prendo, eu declaro ser proibido e ilegal. O verbo grego do significa principalmente amarrar ou amarrar algo fisicamente, como amarrar uma pessoa com cordas ou correntes. Olha isso aqui. No Novo Testamento, geralmente transmite a ideia de amarração espiritual ou moral, bem como a autoridade para amarrar ou desatar um contexto espiritual. Na cultura grega antiga, a ligação era uma prática comum entre vários contextos, desde a proteção de prisioneiros até acordos ou pactos. Na tradição judaica, o conceito de ligação e desacoplamento era significativo na autoridade rabínica, onde os rabinos tinham o poder de interpretar a lei e tomar decisões vinculativas. Nós proibimos isso aqui. Isso não é legal em Israel. Isso é proibido. Então, nós estamos ligando, amarrando, desatando. Meu Deus do céu, amarrando, quer dizer, aquele negócio. Então, aqui, Jesus está transferindo essa autoridade para os seus discípulos. Jesus está transferindo isso para os seus discípulos. Então está escrito na palavra, tudo aquilo que vocês proibirem na terra é aquilo que já é proibido no céu. Ou seja, eu só posso proibir algo na terra se aquilo é proibido no céu. O que no contexto de Santa Teresa, que é o nosso bairro, nosso campo missionário, onde a nossa igreja está implantada, a nossa região aqui em volta do centro do Rio de Janeiro e os bairros das adjacências, né? O que aqui a gente tem vivido e percebido na sociedade que já é proibido no céu, mas as pessoas aqui do nosso bairro e do nosso contexto, do nosso território estão fazendo. E é proibido lá no céu. Então isso eu posso amarrar. Está amarrado a destruição das famílias, porque foi Deus que criou a família. Está amarrado todo espírito escravizador. O Senhor nos chamou para a liberdade. Escravidão no céu é proibida. Está amarrado todo vínculo emocional de defraudação, de galantear a pessoa, de conquistar a pessoa por vãs palavras, de engano. Está amarrado todo espírito de engano, porque no céu não tem engano, lá é verdade. O que a gente tem vivido no nosso contexto
que já é proibido lá no céu e a gente tem que proibir na terra. Então, aqui entra a oração de concordância. Nós, como igreja, precisamos também proibir essas coisas aqui na terra. Só que isso é um contexto espiritual. Porque quem escraviza pessoas? Satanás. Quem é que blinda os olhos dessas pessoas, cega a visão dessas pessoas para que elas não tenham conhecimento da luz? Satanás. Então, nós entramos num embate espiritual para proibir aquilo que Satanás está liberando nesse contexto de sociedade aqui no nosso território. Então, isso é proibir, tá? Tem que ligar. Ligar na terra é o que está ligado no céu. Então, beleza. Agora, o desligar. Vamos aqui para o desligar. O que significa desligar? É o verbo luó. Desligar, deixa eu só traduzir, que está tudo em inglês aqui, eu botando português para poder me ajudar. Me ajuda. Ó, o luó significa quebrar, tá? Quebrar. E aí, não vai traduzir aqui para o negócio. Ô, meu Pai eterno, me ajuda. Então, ó, tá. Deixa eu colocar aqui bonitinho para a gente poder entender que esse desligar significa o quê? Permitir. A própria Valnice Milhomes ali, na versão amplificada da Bíblia, ela coloca isso. Aquilo que você permitir na terra é o que já é permitido no céu. O que está permitido lá no céu que eu tenho que permitir aqui? Então, ó, esse desligar significa soltar, liberar, dissolver, quebrar. Eu solto, eu desamarro, eu liberto. Olha só que interessante. Eu anulo, eu interrompo. É como se você estivesse interrompendo uma reunião. Meu Deus do céu, mais espiritual que isso não tem não, gente, pelo amor. Satanás faz reuniões lá, tem hierarquia no inferno. E eu interrompo as reuniões do inferno. Estou desligando isso na terra, porque já está desligado no céu. Porque no céu não vale encantamento, no céu não vale rebeldia de Satanás. Foi fazer rebeldia lá, foi expulso. É a terça parte dos anjos também. Porque no céu isso não se sustenta. Lá já está destruído, anulado, desamarrado. Então eu preciso fazer isso aqui também. Ó, significa abrir, afrouxar, permitir, liberar. Então, o verbo grego luó significa principalmente soltar ou liberar algo que está preso ou amarrado. Também pode implicar quebrar ou destruir, bem como dissolver ou anular algo. No Novo Testamento, o luó é usado em contextos literais para desamarrar um objeto físico ou liberar alguém de amarras, bem como romper com laços espirituais ou legais. Então, isso também entra no contexto grego e na tradição judaica, que é a ideia de desligar, que prevalecia nos ensinamentos judaicos. Isso nós ligamos, ou seja, proibimos. Isso nós desligamos, nós permitimos. Então, gente, aquilo que já é permitido no céu tem que estar permitido na terra. O que já está permitido no céu? Santidade. Opa, vamos começar a orar por santidade. Vamos liberar isso na terra. Santidade. O que já está liberado no céu? Intimidade com Deus. Opa, vamos liberar agora intimidade com Deus, conexão. As pessoas precisam ser conectadas com Deus. As pessoas precisam ser conectadas com o Criador. Então, isso já está liberado lá no céu. Já está desligado lá no céu. Já está permitido lá no céu. Então, eu vou permitir aqui na terra também. Então, nessa oração de concordância. E para a gente finalizar, a Valnice Milhomes, ela fala sobre a oração em uma só voz. Nós temos aí a oração de concordância, 2 ou 3 reunidos, mas também nós temos a oração em uma só voz, que é uma oração de concordância, só que as pessoas estão orando o que ali, ó? Juntas, em uma só voz. Então, nós temos a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, as pessoas estão orando, adorando ao Senhor em uma só voz, declarando que Ele é santo. E aí, eu achei interessante também ela falar da oração coletiva, uma só voz, mas também a oração coletiva da igreja, ou seja, por quê? Às vezes eu estou longe geograficamente daquela pessoa. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, a pessoa às vezes está lá em Brasília, está em São Paulo, está no Amazonas, então, mas mesmo assim pode valer como oração coletiva. Eu estou orando aqui, ela está orando de lá, eu estou orando aqui da minha casa, você está orando da sua, então oração coletiva. E a Bíblia vai dizer lá, ó, aqui, ó, deixa eu ver só aqui, ó, Atos 4, vai dizer o seguinte: uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz de Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nelas há.
que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de nosso pai Davi, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Aí quem estava aí se reunindo, né? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Atos 4, do 23 ao 31. Então, aqui está no sentido, num contexto de perseguição, e a igreja ora, Senhor, libera isso aqui. Nós liberamos, nós permitimos, nós desligamos na terra. Porque a palavra é livre, leve e solta no céu. Então, nós liberamos isso para a terra. Que os seus servos não sejam impedidos, que eles avancem com intrepidez. A igreja orou junta, coletiva, e tremeu o lugar onde eles estavam. Gente, já pensou isso acontecer lá na nossa igreja local? Lá no nosso espaço de cultos? Meu Deus do céu, a gente está orando ali, ó, juntos, ó, no mesmo pensamento, em unidade de espírito, em unidade do pensamento. Por isso que igrejas divididas não prosperam. Igrejas divididas não prosperam. Se tem um grupinho que quer uma coisa, o pastor quer outra, o outro grupinho quer não sei o quê, o outro grupinho quer não sei o que lá, aí outro grupinho quer isso, e Deus não vai. Aquela igreja pode orar, pode fazer evento, cantata, musical, teatro, pode plantar bananeira no meio da rua. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Igreja precisa estar em concordância. Concordância com Deus, em obediência à voz de Deus, concordância um com o outro, concordância no coletivo. Então a gente precisa estar andando na mesma visão, em unidade. Aí sim Deus libera a bênção. Até a presença de Deus ele é palpável no salão de culto. Até a presença de Deus é palpável quando a gente vai adorar em um lugar onde tem unidade. O ambiente muda. Parece que o Senhor está ali assinando a presença dele naquele lugar. Então, que nós possamos ser como igreja, a PIB Santa seja uma igreja unida no mesmo propósito, no mesmo pensamento e em concordância. Pastor, como que vai fazer um monte de gente diferente concordar com algo? Então, nós temos o quê? Ajustar essas arestas. Começar a reparar o que está acontecendo. E aí sim, andarmos em unidade. Nós precisamos entender, compreender onde que estão esses desvios e aí sim a gente consertar esses desvios para andarmos em unidade. Amém, pessoal? Eu vou estar aqui agora saindo do YouTube. Então, você que está no YouTube, Deus te abençoe. Agora nós vamos aqui para a nossa área exclusiva da aula. Estamos aqui no Google Meet e as pessoas vão poder tirar suas dúvidas. Deus te abençoe.